As narrativas bíblicas são sempre muito atraentes. Evidentemente, algumas delas nem tanto assim. Mas, em geral, elas nos atraem bastante. Hoje nós vamos para um texto que é uma narrativa dentro de um livro profético. O movimento que você está vendo são nossas crianças e professores saindo agora, as que saem agora. As outras estão aí com suas pranchetas para fazerem anotações. Enquanto isso, você abre no livro de Daniel, Profecia de Daniel, capítulo 1. O tema da nossa mensagem de hoje é o nome, os nomes e o novo nome. Então, talvez eu tenha alterado um pouco o nome que eu dei para vocês antes. O nome, os nomes e o novo nome, Daniel, capítulo 1. Como essa narrativa é muito interessante, eu creio que a maioria aqui conhece, pode ser que alguém não tenha conhecimento, mas justamente porque muitos conhecem é que eu quero ler todo o capítulo e depois voltar o capítulo para nós vermos algumas lições importantes que o Senhor nos ensina. Lembre-se, nós não estamos querendo olhar para Daniel como sendo nosso modelo de vida, irmãos. Nós não olhamos para os personagens bíblicos como sendo nossos modelos. O testemunho deles nos encorajam, principalmente porque, como disse o apóstolo Tiago a respeito do profeta Elias, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Essa é a parte mais importante daquele texto, né? Eu não sei se você está preocupado em orar para que não chova durante 3 anos e meio, né? Talvez a gente devesse orar pelo contrário. Aliás, muitas vezes a igreja fez isso e orou para que houvesse chuva, para que houvesse fertilidade no solo, para que houvesse colheita, não é? Agora, o principal ali é que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Daniel era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Paulo era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Assim foi com Ruth, que era uma mulher sujeita às mesmas paixões que nós. Assim foi com Esther. Assim foi com todos os homens e mulheres da Bíblia que foram fiéis. Por isso, eles nos servem como incentivo, como encorajamento. Mas nós temos um modelo. Um modelo em que nos miramos, e é o Senhor Jesus Cristo. E é por causa de Jesus Cristo que eles puderam fazer o que fizeram, mesmo no Antigo Testamento. Porque ninguém é salvo em testamento nenhum, em época nenhuma, se não for pela cruz de Cristo. Os que estão aqui há mais tempo sabem como isso funciona. Os que estão há pouco tempo vão saber em algum momento, mas esse é um ótimo tema para você pensar. Porque ninguém tem perdão de pecados se não for através da cruz de Cristo. Como foram salvos os que viveram no Antigo Testamento? Tá, guarda essa pergunta aí, não fica pensando sobre ela agora não, senão você perde a mensagem de hoje. Tá? Então vamos lá, vamos olhar Daniel, seus 3 companheiros, e o que estava acontecendo com eles aqui no capítulo 1 do livro de Daniel, que diz assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servir no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade,
Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali, até o 1º ano do reinado de Ciro. Essa é a palavra de Deus. Não é um texto encantador esse? Você é levado junto com esses jovens para a Babilônia e tem logo de cara os enfrentamentos iniciais deles numa terra estranha. A questão que se levanta aqui imediatamente é como é que se vive numa cultura que é completamente contrária às coisas de Deus, aos valores do reino de Deus. Porque essa pergunta tem surgido na mente de muitos de nós hoje, quando a cultura à nossa volta desafia conceitos que até há pouco tempo atrás eram básicos. Sempre houve quem pecasse contra esses conceitos, conceitos de família, de sexualidade, de identidade pessoal, do valor do próprio trabalho, de justiça, de como se corrige um crime ou não. E até relativamente pouco tempo isso não era questionado, ainda que você não possa dizer que toda a população do Brasil fosse cristã, ou mesmo que os que se dizem cristãos fossem cristãos realmente. Porque existe aquilo que é a influência do Evangelho dentro de um determinado local, mesmo quando nem todo mundo ali é crente. Essa é uma constatação histórica. O Evangelho chegou em vários lugares e mudou esses lugares. Há historiadores não cristãos que dizem que a diferença entre a França, que acabou desembocando numa situação tão sanguinária quanto a Revolução Francesa, e a Inglaterra, que não desembocou no mesmo caminho, embora estivesse com todo o preparativo, com os fatores concorrentes para isso estivessem ali presentes, a diferença entre uma coisa e outra é que, na Inglaterra, houve o avivamento promovido por Whitefield e pelos Wesley. Historiadores não crentes falam sobre isso. Tribos indígenas que têm hábitos como a matança de crianças, que os homens dizem, deixa assim, não interfira naquela cultura. Tiveram esses hábitos modificados quando o Evangelho chegou ali. Acontecem erros? É claro que acontece. Onde estiver ser humano tem erro. Então você vai ter alguém que se diz cristão e chega às vezes numa tribo de índios, numa tribo indígena, mesmo no Brasil, para impor ali alguma coisa ou para se aproveitar de alguma situação. Essas pessoas deram conta a Deus, mas isso não muda o fato de que quando o Evangelho chega, ele modifica e sempre modifica para melhor, mesmo a vida daqueles que não confessam a Cristo como Senhor e Salvador. E aqui temos um grupo de jovens dentro de um grupo maior do seu próprio povo que foi levado para uma terra estranha e que agora tem que lidar com isso. Eles são hebreus, eles são da tribo de Judá, eles seguem a lei de Moisés, eles vivem de acordo com tudo que está naquela lei, ou assim procuram fazer. Eles são justos. A palavra justo, no Antigo Testamento, não significa a mesma coisa que no Novo Testamento. O justo no Antigo Testamento é aquela pessoa que sabe que é imperfeita, que sabe que não faz tudo certo, mas que segue a lei de Deus, que procura seguir a lei de Deus, que se arrepende dos seus pecados, que quando confrontado com o pecado, mesmo que às vezes tenha que haver mais de uma confrontação, se arrepende e volta para o seu Deus.
Diferentemente dos ímpios, que no Antigo Testamento principalmente significam aqueles que ignoram Deus. Que às vezes dizem, Deus não está nem vendo isso, Deus não está nem aí para isso. Ou que perguntam, onde é que está Deus? Deus não liga para esse tipo de coisa. Ou que às vezes falam, não, veja o que aconteceu conosco. Se Deus estivesse de verdade junto conosco, isso nunca teria acontecido. Às vezes ignorando que o que Deus fez com eles foi por causa do próprio pecado deles. E agora esses homens estão num ambiente que é todo impregnado de um outro conceito religioso, de um outro conceito de divindade, de um outro conceito de ética, de moral, e eles têm que viver ali. Eles não têm escolha. A terra deles foi conquistada e eles foram levados. Nabucodonosor foi 3 vezes a Jerusalém. A primeira em 605, depois em 597, depois em 587. Para as crianças que estão aí anotando, talvez vocês se lembrem que antes de Cristo, a gente conta os anos de trás para frente, né? Eles vêm diminuindo. Por isso, primeiro em 605, justamente quando Daniel foi levado, junto com seus amigos para a Babilônia. E o que acontece ali? Você viu aí no primeiro e no segundo versículo. No 3º ano de Joaquim, que era rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Essa foi a primeira vez, 605. E o texto diz, no verso 2, que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou isso para cá, a terra de Siná, botou lá no templo do Deus deles, do Deus dele, ou do Deus dos caldeus. Colocou lá no tesouro do seu Deus. A primeira coisa que a gente tem que anotar aqui é a glória de Deus, o juízo de Deus, a vindicação de Deus. O livro vai falar sobre isso. O livro vai falar sobre a glória de Deus que parece roubada aqui. Vai falar sobre o juízo de Deus, não somente sobre o seu próprio povo, mas sobre Babilônia. O livro também vai falar sobre a vindicação de Deus, ou seja, quando Deus reclama a sua glória de volta e mostra que ninguém vai tirar a sua glória, nem mesmo o seu povo vai manchar a sua glória. Porque quando Nabucodonosor pega todas essas coisas, e dessa vez ele não levou muitas coisas, o texto diz que ele levou algumas coisas e colocou lá do templo de Deus, e colocou lá no templo do seu Deus, no tesouro lá dos seus deuses, ele saiu dizendo, meu Deus é mais forte que o de vocês. Os nossos deuses em Babilônia, os deuses dos caldeus são muito mais poderosos que os de vocês. Os de vocês não puderam fazer nada. Essa mancha fica para o povo de Israel. Esse crédito fica com o povo de Israel. Porque eles haviam sido avisados. Isso não aconteceu de repente. Foram mais de 200, 300 anos de aviso se você considerar o reino do norte e o reino do sul. Os profetas vindo e falando o que Deus ia fazer. Só que muito antes disso eles já sabiam disso, porque na lei de Moisés já estava escrito isso. Enquanto vocês são fiéis a mim, enquanto vocês cumprem os termos da aliança do lado de vocês, ninguém invade a terra de vocês, ninguém conquista vocês, não importa o poder que tenha, ninguém entra na terra de vocês. Porque a terra é minha e eu dei essa terra a vocês. Mas Israel se desvia dos caminhos do Senhor, se desvia da lei do Senhor, se desvia de guardar o dia do sábado, o descanso. Não é o sábado igual o nosso sábado, não. Aliás, os hebreus tinham vários sábados, na verdade, e não só aquele 7º dia. Que simbolizava o quê? Simbolizava o tempo de Deus, o tempo para Deus, o tempo da confiança em Deus. Eles não respeitavam nem o 7º ano de descanso da terra. Tinha o sábado anual para o descanso da terra. Depois de 6 anos plantando, no 7º ano você não plantava. E como é que você vai comer? E quando o inverno chegar, você não planta porque você confia em Deus, no que Deus prometeu fazer. Então, no 6º ano, a produção iria dobrar ou triplicar o suficiente para que o 7º ano eles descansassem a terra, para que no ano seguinte, o primeiro da nova contagem, eles pudessem plantar e então aguardar o devido tempo e fazer a colheita. Deus ia prover, como sempre proveu, mas eles não guardavam isso. Por causa disso, eles foram levados. Ou seja, não foi só o aviso dos profetas durante alguns séculos. Isso já estava na lei desde sempre, desde que Moisés entregou a lei ao povo.
O versículo 3 e 4 diz que Nabucodonosor era um camarada muito sábio e muito astuto. Ele era o imperador do seu tempo. O que significa é o seguinte: ele era cruel. Ele assou alguns reis de Israel, literalmente. Como todo rei da sua época, como todo imperador, ele não admitia nenhum tipo de competição, nenhum tipo de desafio. É por isso que você viu Aspenaz com medo aqui. Olha, eu estou com medo dessa ideia de vocês aí. Vocês não querem comer isso aí. A hora que o rei olhar e vocês estiverem lá mais fraquinhos, o pescoço que vai ser cortado é o meu, a cabeça que vai rolar é a minha. E não custava muito para reis e imperadores fazerem isso. Bastava uma ordem, bastava estar de mau humor. Isso aconteceu várias vezes. Mas ele era sábio, ele era um homem que tinha cultura e ele era astuto também. Então, uma das primeiras coisas que ele faz é levar as melhores luzes do futuro de Israel. Os jovens que são levados têm entre 13 e 17 anos. Ele não quer gente mais velha do que isso. Gente mais velha do que isso começa a resistir. Mas entre 13 e 17 anos, você tem mentes que ainda estão se moldando, estão se formando. Por que você acha que a guerra cultural ao nosso redor, a doutrinação que acontece em muitas instituições de ensino, visam justamente essa faixa etária, os jovens? Por que você acha que alguns surgem aí, defensores de certas ideologias, dizendo: jovem, você já pode, você já é capaz, você não precisa do seu pai, você não precisa da sua mãe? E há mesmo aqueles que chegaram abertamente a dizer: precisamos tirar os jovens debaixo da influência da sua família. E aí, qualquer pessoa com meio cérebro vai fazer a pergunta básica, não é? Se não vai ter a influência da família, vai ter a influência de quem? Porque não existe vácuo. Não vai ficar ali aberto. Alguém vai preencher esse lugar. Por isso se desconstrói a família também. Então Nabucodonosor era muito esperto. Ele pegava o de melhor que havia. Você viu aí a descrição? Vê aí no versículo 3. Ele pediu a Aspenaz que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Porque quem era da linhagem real, quem era dos nobres, tinha educação diferente, tinha tratamento diferente, tinha comida diferente. Isso era cultural, isso era normal em todo o Antigo Oriente Próximo. Verso 4, jovens sem nenhum defeito, boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no Palácio Real. Então pega, de 13 a 17 anos, mais ou menos era essa idade assim, e vê, quem são esses aí? E escolhe a dedo, vai você, vai você, você. Uma análise prévia ali do próprio chefe dos eunucos. E ele sabe o trabalho, ele sabe o que ele tem pela frente. Ele não vai escolher qualquer um, não. Porque depois é esse o material que ele vai ter, depois de escolhido, para treinar durante um período de 3 anos, para então apresentar ao rei, e é a cabeça dele que rola. Então não é alguma coisa feita assim: gostei de você é muito simpático e tal, não vem você também, tão fofinho. Não tem nada disso não. Ele vai, vamos ver quem pode produzir, vamos ver quem vai poder ser treinado, vai aprender, quem vai ser competente realmente, quem já tem uma boa base. E certamente se Daniel e seus amigos eram da linhagem, da nobreza de Israel, então eles tinham uma boa base. Eles aprenderam a pensar desde cedo. A educação dada dentro do conhecimento da lei de Deus não era uma educação qualquer. É para se aprender a pensar. Certamente isso sofreu muito nas mãos de reis que foram ímpios, reis de Israel que não amaram o Senhor, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas ainda assim o Senhor sempre preservou o seu povo. E havia os mestres, e havia os sacerdotes, que mesmo debaixo de reis que eram ímpios, ainda mantinham o ensino para as gerações seguintes poderem se formar. Meu irmão, não desvalorize o ensino que você dá a seu filho, a sua filha, nos primeiros anos de vida. Igreja, não desvalorize, não tente medir, porque você nunca vai chegar ao valor realmente do que é colocar uma criança para aprender a palavra de Deus. Não é para ficar fazendo desenhozinho besta, não. Não é para sair. Nossas crianças que estão aqui não estão aprendendo a fazer tolices, não. Então não se preocupem, não tem ninguém ensinando grego para elas ainda. Mas dentro do que elas são capazes de aprender, elas estão ali para aprender Bíblia, vocabulário bíblico, ideias, imagens bíblicas que vão ficando na mente, que vão construindo conceitos bíblicos.
Um dos maiores líderes de Israel foi criado por 2 escravos. 2 escravos. O nome dele é Moisés. E não houve nada na corte egípcia que tirasse da cabeça de Moisés quem ele era. Camuflou-se, algumas coisas vieram e cobriram, mas lá no fundo tinha alguma coisa colocada e você não sabe o que é. Não existia nem a lei ainda, que foi ele próprio que recebeu de Deus para entregar ao povo. Mas havia as promessas dadas a Abraão, Isaque e Jacó. É impossível apagar isso da mente de uma criança se a mamãe e o papai ficam lembrando. Nós somos herdeiros, nós somos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Por que esses 3 nomes, pai? Por que você fala neles sempre? Mamãe, por que de vez em quando você está contando essa história? E Hebreus vai dizer que pela fé, Moisés, quando chega à idade adulta, ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó, prefere sofrer com o seu povo. Que história é essa? Como? Prefere sofrer? Tinha tudo ali. Na animação, muito boa, por sinal, O Príncipe do Egito, com todas as liberdades que ela toma, uma das melhores canções que tem ali, não é aquele trocinho lá do final de que se você crê, o milagre vai acontecer e tal. Tá? Não esquece aquele negócio. É a canção que diz, essa é a minha casa. É quando ele está descobrindo quem ele é. E ele tenta convencer-se, essa é a minha casa. Essa é a minha casa. Eu acho que foi um lance bom dos roteiristas da história, colocar essa dúvida ali, e o fato é que ele não consegue permanecer com essa certeza. Essa é a minha casa, ele vai dizer, não, essa não é a minha casa. Eu não pertenço aqui. Nabucodonosor foi lá e pegou os melhores, porque ele sabia, é esse pessoal aqui que vai fortalecer o meu reino. Ele só não estava preparado para lidar com os melhores treinados na palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, não dê pouco valor à educação que você dá a seus filhos, à educação que uma boa igreja, uma igreja séria, dá às crianças. Nos versos 5, 6, 7, nós temos a questão dos nomes. Você viu aí? 5, 6, 7. O rei determinou a alimentação diária deles, tiraram das finas iguarias do rei, do vinho que ele bebia. Eles deveriam ser educados ao longo de 3 anos. No final desse período, passariam a servir ao rei. E aí eles estavam lá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos, foi a primeira coisa que ele faz, é dar um nome social para eles. Troca o nome. É difícil, às vezes, você ter certeza sobre o significado de algum nome, mas, em geral, Daniel significa Deus é o meu juiz. E Beltesazar, o nome que lhe foi dado, significa príncipe ou preferido de Bel, a principal divindade babilônica. Já imaginou isso? Você recebe um nome que tem tudo a ver com a sua cultura dentro da lei de Moisés. Deus é o meu juiz e agora você é o amado, o principal, o preferido de Bel, o príncipe de Bel. Ananias significa amado por Deus. Sadraque, porém, passa a significar iluminado pelo Deus Sol. Imagina a hora que eles estão recebendo esse nome? Acho que quando chegou na vez de Misael ficou no esse aí, príncipe de Bel, o outro é iluminado pelo sol. O que vai sobrar para mim agora? O nome dele significava quem é como Deus. E Mesaque provavelmente significa quem é como Sarche. Mesaque, na transliteração. Uma deusa babilônica, muito provavelmente uma deusa babilônica, muito correspondente assim a Vênus dos gregos, muitos séculos depois. Azarias, o Senhor é o meu socorro. Mudou para Abed-nego, servo de Nego. Um dos deuses. Um deus inferior, inclusive. Né? Esse aí deve ter, coitado, nem nisso. Né? Fiquei com o piorzinho lá que sobrou. Mas agora eles são chamados assim. Entre eles ainda serão Daniel, Ananias, Misael, Azarias, mas todo o tempo que eles forem chamados por alguém, eles vão ouvir esses nomes com isso aí. Meus irmãos, a ideia de desconstrução não é nova. A ideia de dizer você pode ser menina ou menino, depende de você escolher. Para uma criança não é nova. A ideia de capturar justamente os mais jovens e começar a enfiar isso na cabeça deles não é nova. Todo conquistador, todo ditador, todo totalitarista ama isso desde sempre. E o povo de Israel sabia disso.
O povo de Israel sabia da influência que tinha. Por isso, muitos dos filhos de Israel tinham nomes relacionados ao Deus da aliança. É claro, ora essa. Eles conhecem o Deus verdadeiro, eles sabem quem foi o Deus que os tirou da terra do Egito. Então, eles colocam o nome lá, é isso que eles têm que fazer. Tive um jovem aqui na igreja que uma vez me perguntou, mas pastor, será que a minha fé em Cristo, a minha fé, não é porque eu fui formado dentro da igreja pensando isso? Não é porque eu fui moldado dentro da igreja? Eu respondi para ele, óbvio que sim, claro que sim. Até os meus 10 anos de idade eu estava num centro espírita. Já contei isso para os irmãos mais antigos, eles sabem disso. Eu me ajoelhava diante de uma estátua, começava por aí. Um negócio que alguma pessoa fez. Já começa mal. Você pensar assim, mas pera lá, por quê? Ah, tem um simbolismo. Tinha um simbolismo muito legal. Era uma estátua de um sujeito vermelho com uma cauda pontuda, 2 chifres na cabeça e um tridente na mão. E aí eu me ajoelhar, fazer reverência àquilo lá, com meus 5, 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Meu pai fazia, eu fazia também. Eu achava muito estranho, eu não gostava daquele bicho, não. A criança vai chegar perto daquilo ali, que maravilha. Mas meu pai fazia. Minha mãe fazia. Então eu fazia. E a cabeça está sendo moldada para quê? Para que tipo de divindade? Quando você traz seu filho para a igreja, quando você ensina a memorizar versos da Bíblia, por favor, ensine a memorizar versos inteiros. A criança aprende. Já falamos isso aqui. Aprende a música da galinha pintadinha toda e não consegue aprender um versículo da Bíblia inteiro? Quando você faz isso, você está assim, moldando a mente, moldando a cabeça, moldando a estrutura para o Deus verdadeiro. A não ser que você não creia nisso. É por isso que é interesse de muitos inclinados ao totalitarismo tirar a criança de baixo da influência de seus pais. Porque o mais natural é que os pais passem a sua fé para os seus filhos. E você sabe que a fé, ela não pode ser realmente passada. Ela pode ser ensinada, a instrução pode ser dada, mas haverá um momento em que o Espírito Santo pegará o Evangelho e aplicará ao coração daquela criança, e a criança confessará sua própria fé em Cristo. Você prepara esse caminho, você molda isso. E é isso que você deve fazer, sim. Portanto, é assim. E que nossos filhos e filhas sejam exatamente moldados pela instrução recebida dentro de casa, com a Bíblia aberta, pela instrução recebida na igreja, com a Bíblia aberta, pelas canções que nós cantamos, por isso temos cuidado nas canções que escolhemos, pelas orações que fazemos, por isso temos cuidado com as orações feitas aqui desse púlpito. É para elas terem sua mente moldada exatamente assim, ou você quer que alguma outra coisa molde o pensamento e a estrutura mental delas, porque alguma coisa vai moldar. Nabucodonosor sabia o que tinha que fazer e fez bem o seu serviço. Então a primeira coisa que se faz é muda o nome. Temos que apagar essa identidade, temos que tirar isso deles. A questão aqui é, qual é o referencial? Antes era Deus. Deus é o meu juiz, e agora? Príncipe de Bel. O mundo continua fazendo a mesma coisa, o diabo continua fazendo a mesma coisa, o pecado continua fazendo a mesma coisa. Muda o referencial. E às vezes pode não ser uma ideologia ou algum político maluco, não. Às vezes é a gente. Dentro da casa da gente, a gente esquece de passar para os filhos da gente o referencial Cristo. Como que você faz isso? Como que você deixa de passar? Quando as suas decisões não levam Cristo em conta. Quando seus interesses não levam Cristo em conta. Quando o gasto que você faz com seus recursos não levam Cristo em conta. Toda vez que você toma decisões, toda vez que você reage de um jeito que não leva a Cristo em conta, que não demonstra que você é discípulo de Cristo, você está passando para o seu filho uma outra ideia. Você está deixando que outra coisa comece a moldar, comece a se enfiar ali. Isso sem falar naqueles crentes que entregam um celular para uma criança e acham que está muito normal. Eu tenho que entregar porque todos os coleguinhas dele têm na escola. Gente, que razão boa, não é? Os coleguinhas têm, então o meu filho tem que ter. Os coleguinhas não têm Cristo. O que seu filho tem que ter é Cristo.
Qual é o referencial, então? Não, o referencial de alguém que pega um celular e põe na mão de uma criança e deixa para ele, compra e dá, e ela pode usar à vontade. Irmão, esse referencial não pode ser o Evangelho de Cristo, não pode ser a palavra de Deus. Qual era o problema aqui? Qual é o referencial? Era Deus, agora não é mais, agora é Bel. Agora é Sarche. Agora é Negó. Qualquer um desses. É o Deus Sol. Olha só. E você vai ouvir esse nome o tempo todo chamando você. Você viu que a alimentação vinha da mesa real, né? O que alimenta você, meu irmão? Vem da onde? Qual é a fonte? E, obviamente, aqui eu não estou querendo dar aula para você de nutrição, não. Mas a figura é muito boa, né? O que alimenta a nossa mente, nosso coração, nossas ideias, nosso raciocínio, nosso pensamento? Quando é um crente, um irmão da igreja, uma irmã vem conversar com você trazendo um problema, talvez um problema com o esposo, um problema com a esposa, talvez um problema com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, talvez um problema com outro irmão na igreja. O que vem à sua mente imediatamente? O que pensa assim? Deixa eu dizer para você como funciona comigo. A primeira coisa que vem à minha mente é o que a Bíblia diz sobre isso. O que Cristo ensinou sobre isso. Você nunca vai ouvir um conselho meu para qualquer, ninguém nunca aqui ouviu um conselho meu e dissesse, olha, eu tenho uma boa ideia para você. E toda vez que eu tive que dar alguma ideia minha, olha, eu posso sugerir isso, olha, sou eu que estou dizendo isso. Se você quiser, né, olha, eu já vi dar certo isso, já vi isso aí, der errado muitas vezes. Quando eu abro a Bíblia, eu abro com a autoridade da palavra de Deus e digo, é isso que você tem que fazer, isso aqui você não pode fazer. Se você for por esse caminho, você vai mal. Quando alguém vem a você, o que vem à sua mente? Ah, eu não fiz seminário. A Bíblia não diz que você tem que fazer seminário, a Bíblia diz que você tem que amar a palavra de Deus. Porque alguma coisa vai ocupar a sua mente quando você estiver a falar com outra pessoa. Você pensa que o vácuo vai ficar ali? O espaço vazio? Não. Você vai tirar de outra fonte. E nunca vai ser uma fonte tão boa quanto a Escritura. E há quanto tempo você está na fé? Porque se você já caminha há alguns anos, cada vez ficando mais difícil você dizer, eu não sei o que dizer. Então, realmente, quando o que você tem que fazer é, vamos abrir a Escritura, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos aprender o que a Bíblia fala a respeito dessa ou daquela situação, porque ela sempre fala. O que alimenta você? Qual é a educação que você dá e a educação que você recebe? Eles seriam treinados em toda a educação e cultura dos caldeus. Já imaginou a enxurrada? 3 anos ali. Note, eles são escravos. Eles estão lá. Né? Onde é que eles estão? Na corte. Eles estão na corte. Eles serão apresentados ao rei. Você já sabe que a corte é o pior lugar para ficar, não é? A corte de um rei, de um imperador, é o lugar mais perigoso dentro de um reino. Você tossir na hora errada, você pode ter a sua cabeça cortada. Lembra de Neemias, sempre faço referência a isso. O dia que Neemias, servo de Deus, está lá, na corte de Dari, de Síria, ele diz lá, aparece triste lá, porque soube notícia da sua terra, o rei vira para ele, isso aí é tristeza de coração. Aí ele diz que ele teme muito, ele está com muito medo. Por que ele fica com muito medo? A mesma coisa das penais aqui. A corte é o emblema, é a imagem, é a glória, ela representa tudo isso do rei. Aí eu tenho aqui a minha corte, eu sou o rei, eu tenho o meu trono. Coloco uma rainha maravilhosamente vestida do meu lado, porque ela tem que expressar a minha glória, não é dela, não é minha. É igual Assuero, lá no livro de Esther, né? Quando ele chama a rainha, ela não vem, por que ela é banida da presença dele? É a corte. É um lugar perigoso. É um lugar que você nem entra se você não for chamado. Lembra de Esther? Ela vai lá, e agora talvez eu morra. Aí ela aparece lá e fica dependendo de que um ser humano levante o cetro para que ela possa entrar. Ela pode morrer. Ela arriscou a vida ali. É nesse lugar que eles estão. E vão ser treinados e vão ser testados pelo rei. E sabe como é que um rei testava alguém assim? Ele não vinha sozinho para uma conversa particular, ele botava todo mundo, e ele ali, e os seus sábios aqui também, para ajudá-lo nas perguntas, em tudo que ele precisasse. Vamos ver agora quem é quem aí.
Ou seja, a cabeça que está mais pendente nesse momento é a do eunuco, do chefe dos eunucos, que treinou esse pessoal. O rei pergunta para ele, esse pessoal que você está me trazendo é bom mesmo? É bom mesmo? E ele tem que dizer sim, ele não pode dizer mais ou menos. Porque se ele disser, olha, tem um aqui que é fraquinho, então por que você trouxe esse camarada para cá? Não tem. Não tem opção, não tem escolha. Esse pessoal está todo aqui, é bom, não é? O rei sabe que é, mas muitas vezes ele quer ouvir o outro falar, e o outro tem que falar. Sim, todo mundo aqui é bom. Agora, e a condição daqueles 4 rapazes ali? Para chegar nesse nível de conhecimento. Está tudo na ponta da língua, afiado. Foi uma enxurrada na mente deles. Como é que você mantém a sua integridade numa situação dessa? Você não tem a opção de desligar a tela do computador, desligar a televisão. Você não tem opção. Você tem que vir, tem que aprender, tem que repetir, tem que mostrar que sabe. A coisa começa quando Daniel decide no seu coração, a expressão hebraica por trás aí de resolveu na nossa versão, boas versões estão assim, Daniel resolveu não se contaminar, não se poluir. A expressão por trás é no seu coração ou na sua mente, no seu interior, nas suas afeições mais profundas. A palavra hebraica significa isso. Ele não disse assim, tomar uma decisão estratégica aqui para eu sobreviver. Quem sabe quando chegar lá na frente, né, eu poderei reverter isso. Se eu morrer agora, eu talvez não dê nenhum testemunho. Eu tenho que crescer aqui dentro, e crescendo aqui dentro, então sim, eu vou poder influenciar, poder fazer. Não, Daniel não fez isso não. O texto hebraico, que está com resolveu, nessa nossa versão fica muito fraco. Em boas versões, fui procurar em versões boas, né, que eu gosto muito, em outros idiomas, está muito fraco, resolveu. Porque a gente usa a palavra assim, olha, eu resolvi que não vou hoje. Por quê? Não sei, não quero ir. Tem um monte de gente que faz isso com coisa da igreja. Não tem nem o que dizer, mas deu preguiça, né? Não, Daniel resolveu no seu coração, como algumas versões trazem, lá no seu interior, nas suas afeições mais profundas, ele tomou uma decisão. Quando ele tomou essa decisão, ele sabia o que estava em jogo. Ele sabia, ele não estava chegando de fora, ele veio de uma corte para outra corte, ele era da nobreza, ele sabia como funcionava. Ele sabia na direção que ele estava indo. Então, quando a Bíblia diz que ele resolveu fazer isso, é que ele já tinha dado passo naquela direção, é nessa direção que eu vou. E os amigos dele foram com ele. A Bíblia fala dele, mas os outros amigos foram juntos. Ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. E era fina mesmo. Não pensa que era comidinha assim, sabe? Só esquisita, que eles foram para Babilônia. A gente está acostumado com uma comida, agora vem uma comida meio... Não, era comida muito boa. Você acha que o rei ia comer o quê? E era da mesa do rei. O rei era esperto. O rei era... Eu falei, o rei era Nabucodonosor, o maior rei da Babilônia, do Império Babilônico. Ele era astuto. A comida deveria ser vista como uma honraria. Olha, vocês estão comendo da própria comida feita para o rei. Gente, é para vocês dizer, olha, muito obrigado, eu não sou digno dessa comida. Gente, olha, era o melhor vinho, as melhores carnes. O cozinheiro certamente era muito bom, porque a cabeça do cozinheiro também estava sempre pendente. Se o rei ter uma indigestão... Você tem lá um refluxo, você vai lá e toma um pouco de bicarbonato. Se o rei tem refluxo, a cabeça do cozinheiro rola. O que Daniel faz com isso? Eu não quero me poluir. Não, ele não chegou e deu uma desculpa assim, olha... A comida não faz muito bem para a gente, sabe? A gente está acostumado com um negócio mais fraco, não... aí está muito forte, né? Se ele fosse baiano, ele dizia, está muito quente essa comida, tem pimenta demais e tal. Não falou, não, ele foi no ponto. Ele pediu que lhe fosse permitido, final do verso 8, não se contaminar. Ele teve que explicar isso.
para as penais, para o chefe da cozinha, e teve que explicar. Não se conta. O que você está querendo dizer? Que eu cozinho mal? O rei come da minha comida e achei muito boa. Não se trata disso, não. Se trata de outra coisa. Então você tem uma comida muito boa, uma comida que era presente real, olha, para ser honrado, não é? Honraria, e ainda uma comida que é assim. Imagina esses jovens todos conversando, alguns deles dizendo assim, se a gente não estivesse aqui, a gente podia estar comendo qualquer troço por aí. Olha que comida boa, gente, comida gostosa, isso é para atrair, isso é para seduzir. E Daniel tem que explicar. Primeiro, não era comida kosher, que significa ser uma comida permitida pela lei, preparada de acordo com a lei, aquilo que se podia fazer de acordo com a lei. Segundo, ela muito provavelmente foi oferecida a ídolos. Essa prática é muito antiga. O vinho, com certeza, dificilmente vinho era servido sem ser primeiro oferecido a alguma divindade. E terceiro, você sabe que estar à mesa no Antigo Oriente Próximo tinha significado pactual. Sentar-se à mesa tem um simbolismo muito mais do que simplesmente ser um apoio para você botar um prato. Quando você senta à mesa com outra pessoa, você está dizendo, nós temos um relacionamento de comunhão, de amizade, e há um verniz pactual passando por isso. É por isso que o apóstolo do amor, quem é o apóstolo do amor? João, não é? Ele diz, se vier alguém com outra doutrina, não coma com essa pessoa, não. Não coma com ela, não. Não coma. Por quê? Não pode comer uma comida? Qual é o problema ali? Não sente-se à mesa com ela. Você não tem comunhão com essa pessoa. Ele não é o único a falar isso, mas ele fala, não sente-se à mesa. Isso tem significado que hoje não tem. Você senta em qualquer mesa, num restaurante aqui e tal, ali. Não, tinha significado. Daniel disse, eu não quero me sentar a essa mesa. A nossa caminhada em 1 Coríntios, estamos chegando ao capítulo 10, Paulo vai dizer, essa mesa que vocês estão querendo participar em Corinto, dizendo que está tudo bem, essa mesa é de demônios. Então Daniel olha para aquilo tudo e ele diz, olha, a comida é excelente, a comida é boa, a qualidade em si, mas eu não quero me contaminar com ela diante do meu Deus, eu não quero me poluir. Ele resolveu isso. Está decidido. Daniel estava complicando, irmãos. Uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Ele estava fazendo tempestade, um copo d'água? Gente, é comida. Comida, vai lá, come. Né? E você diz assim, não, bem, eu sei que né, Deus verdadeiro é só o meu, só o Deus de Israel. Né? E como estão falando aí, né, eu permaneço agora, lá na frente eu vou poder fazer diferença e tal. E alguém poderia ter se perguntado até com ele, né? Ô, Daniel, você não vai ficar misturando religião com tudo, cara? Né? Tudo bem, você quer continuar na sua fé? Continua na sua fé, você vai poder orar. Vai lá para o seu quarto, ora lá tranquilo, lá ninguém vai perturbar você. Falta alguns anos depois e Daniel é perturbado na oração no quarto dele. Lembra? Aí chegava no reinado de Dario lá e o rei, novamente, rei, sabe como é que era. Fala, rei, vamos fazer um negócio para engrandecer mais seu nome, o quê? Ninguém pode pedir nada a ninguém, nem a autoridade, nem a outro Deus, nem a uma divindade, só a ti. E Daniel orava 3 vezes, todo dia lá, virado para Jerusalém, estava ele lá. Então, se alguém tivesse chegado para ele e dito isso nessa época, né, ele acreditasse. Mas Daniel não estava interessado nessa conversa, não. Mas alguém pode ter chegado, Daniel, você põe sua religião em tudo. Até comida agora. Você já se sentiu assim? Já trataram você assim? Fica com a sua fé dentro da sua casa. Note bem, fique com a sua fé dentro da sua casa, mas quando estiver no nosso meio, haja do nosso modo. Não, nunca tem, irmãos, alguma coisa assim que seja igual. Não entra nessa, não. Tá? Vocês podem continuar sendo crentes, preguem dentro da igreja só. Não existe isso, não. A nossa fé, pela sua própria natureza, exige ser proclamada.
Paulo vai dizer com relação ao próprio Moisés. Moisés colocava um véu, lembra? E colocava por uma boa razão. A glória que ele recebia, o brilho da presença de Deus e refletia no seu rosto, ela ia desvanecendo, ela ia passando, diferentemente da glória de Deus que nunca passa. Então, lembra que eu falo que tudo que a gente faz à frente do povo é ensino? Moisés disse, não vou permitir que o povo pense erradamente da glória de Deus. Então eu cubro aqui, ninguém se liga nem em mim, pensando que a glória é minha, e nem que a glória de Deus desvanece. Mas Paulo fala bem diferente na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, 3. No capítulo 3, ele já diz assim, não, diferentemente de Moisés, nós não cobrimos a nossa cara, o nosso rosto com véu. Não, nós não cobrimos, nossa fé tem que ser publicada, nossa fé tem que ser expansiva. Para fora de nós ela tem que ir. Então não existe esse negócio de dizer para o crente, não, fica lá só... Não traz para o meio público, não traz para as políticas públicas, não traz para a política. Não traz para a escola, não é para a universidade. Deixa isso lá para você. Daniel, chega, Daniel. Você já está numa situação difícil aqui. Você vai piorar muito mais isso. Só que para Daniel, cada parte da vida dele se relacionava com Deus. Inclusive o que ele comia. Você vai perguntar assim, por que Daniel, por que o nome você não ligou? Porque Daniel sabe quem é. Chame ele do que quiser, ele sabe quem ele é. Por que comida você liga? Porque a comida ele tem uma ordem direta de Deus na lei, proibindo comer aquele tipo de comida. Ele tem uma ordem clara. Vocês não vão comer esse tipo de coisa. Então ele não vai fazer isso. Ele está fazendo tempestade no copo d'água, ele está simplesmente sendo íntegro. Irmão, o valor da integridade é algo que a gente, às vezes, só vai medir quando a gente perde. Quando você perde a integridade, aí talvez você dê valor, porque é uma coisa inestimável, a integridade de uma pessoa. Daniel era íntegro. Por causa de quê? Por causa do Deus dele. Ele sabia a quem ele servia. Era Deus que fazia com que ele reagisse desse modo. Daniel entendia a situação. Como você viu aí, ele resolveu. Verso 9, Deus concedeu misericórdia e compreensão, mas o chefe dos eunucos disse para ele, Daniel, minha cabeça vai rolar. Aí ele vai lá, verso 11, falar com o cozinheiro-chefe, conversa com eles, olha, você é o responsável pela gente, faz esse teste com a gente. Você notou quanta coisa Daniel fez aqui? Olha só, Daniel entendia a situação, inclusive do chefe dos eunucos. Note bem, ele está defendendo a sua fé, ele não vai se comprometer, ele já decidiu isso, ele não vai mudar, ele já sabe para onde ele está indo, mas ele entende a situação. Então o que ele faz? Ele compreende a situação daquele homem. Como eu disse, ele era um cara da nobreza, ele estava acostumado com a corte. Ele sabia o que podia acontecer. Portanto, ele chega lá e ele não faz uma revolução. Ele não levanta uma bandeira lá, vamos abaixo a comida fina, vamos comer o proletariado, somente legume. Não, não tem nada disso, não. Ele faz um pedido. Ele pede. Ele pede. Ele decidiu não se contaminar, por isso ele pede. E ele tinha um plano. Ele não foi superficial. Ele não foi para lá assim, sabe? Não, eu sou crente, eu vou dar uma demonstração de que eu sou, e pronto, acabou, e luta, e briga. Não. Não saiu atropelando ninguém. Compreendeu a situação, pediu. Pode acontecer isso? O chefe do eunuco falou, olha, minha cabeça vai rolar se troço der errado aí. E aí, como é que fica? Não, peraí, eu tenho um plano. Ele vai lá no cozinheiro-chefe e diz, vamos fazer um teste, faz um teste. Dificilmente legumes e verduras seriam preparados de uma forma não kosher. Isso acontece com as carnes dos animais, a forma como mata o animal e etc. e tal, como os fluidos são tirados do corpo, etc. e tal. Dificilmente também esses mesmos ingredientes, essa dieta vegetariana, era oferecida a ídolos. Não tem morte real ali. E principalmente fora do ambiente de Israel, onde você tinha algumas coisas assim que poderiam ser oferecidas, grãos e outras coisas, tinha que derramar sangue. Em Israel isso acontece, mas fora de Israel isso acontece muito. Às vezes até sangue humano. Então,
Por isso ele não tem problema com os legumes e com a água. Ninguém oferecia água à divindade, né? O sacerdote ia lá achar até ruim, né? Até porque uma parte da oferta fica com o sacerdote. Ele não quer água, ele quer vinho. Então, por isso, ele encrenca com uma coisa, não encrenca com a outra, e ele põe o plano lá. E o interessante do plano dele é que o que ele põe à prova ali é ele mesmo. É a sua própria fé. O que ele expõe ali, o que ele coloca na berlinda, como a gente costumava dizer, o que ele coloca debaixo do holofote para ser testado, é a sua própria fé, é o seu próprio Deus, é a sua própria religião. Ele não coloca em risco o cozinheiro, ele não coloca em risco o chefe dos eunucos, ele não está discutindo teologia com eles, ele vai lá e tem um plano, porque ele está orando sobre isso, ele está pensando sobre isso é muito sério para ele, já tinha tomado uma decisão, então ele diz, vamos fazer um teste. 10 dias você nos dá isso aí para comer. E depois você vê, quando você olhar, toma a sua decisão. E aí o cozinheiro diz, tá bom, essa é uma boa ideia, mas note, Daniel era íntegro, e a integridade dele não é revelada só na resolução que ele tomou. Ele tinha porte íntegro, seus amigos tinham porte íntegros, por isso a Bíblia diz, Deus, verso 9, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Às vezes você quer fazer uma coisa para Deus, mas você não demonstra isso no seu local de trabalho, no seu local de estudo, na sua vizinhança. Você é mal visto. Você dá um péssimo testemunho. É uma pessoa com quem ninguém consegue falar direito. A pessoa chega para você, ele é crente. Esse é crente? E às vezes o mau testemunho que essa pessoa está dando de você está correto, infelizmente. Daniel não está se comprometendo com nada errado, Daniel não está deixando a sua integridade de lado, aliás, é justamente por isso que ele recebe a simpatia. Primeiro do próprio Deus dele, que dá graça a ele diante dos outros. Mas isso influencia a atitude dos outros para com ele mesmo. Esse cara é crente, ele é crente? É porque ele é uma pessoa tão íntegra. Infelizmente, hoje, muita gente está fazendo esse tipo de comparação. Liga a internet, a televisão, vê uns crentes lá que são tão estranhos, envolvidos com tantas coisas, comprometidos com tantas coisas, dando escândalo em tanta área, que às vezes quando vê um crente, ele é crente, mas ele é tão inteligente, ela é tão inteligente, ela é tão acessível assim, mas é crente. Ele põe a sua própria fé, a sua própria convicção lá. É isso que vai ser testado aqui. Sou eu que vou ficar mal nesse negócio se der errado. Mas Daniel confiava no seu Deus. O cozinheiro-chefe concordou, fez a experiência, e depois daquilo, a aparência dos 4 jovens era melhor e estavam mais, estou lendo o verso 15, mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Olha só. Você pensa realmente que Daniel queria comer legume o resto da vida? Não, isso custou um preço, irmão. Todo mundo lá saboreando aquele cheiro de carne. Daniel não era vegetariano. Nenhum judeu é vegetariano, se for judeu realmente. Na Páscoa ele tem que comer um cordeiro. Eu me lembro de alguém defendendo vegetarianismo uma vez, um texto. Olha, Valdir, lê esse texto lá no trabalho. Me deu um texto assim, o texto dizia assim, você consegue imaginar Jesus? Jesus está ali, de repente, cuidando de algumas ovelhinhas mesmo, estão ali perto, assim, de repente, uma ovelhinha chega mais perto, ele pega aquela ovelha, o seu olhar se muda, ele começa a salivar e olhar para aquela ovelha. Eu falei, isso aqui é brincadeira, né? Que texto é esse, gente? Não, olha só, você consegue... Claro que Jesus comia carne, seu mané. Ele era judeu, ele tem que comer carne, faz parte da própria cultura deles. É que carne ele come, isso sim, se questiona. Como ela é preparada, isso sim, se questiona. Agora, que ele gostava de um churrasco, gostava. Então, não vem perturbar com esse negócio. A Bíblia não está dando aqui, irmãos, uma dieta para você seguir. Não é esse o objetivo. Embora certamente você deva tomar cuidado com
as carnes que a gente come. Né? Quando a gente fica mal, uma doença, a primeira coisa que vai tirar é isso e vão te dar aquela sopinha de inhame. Né? Então, pois é. O que aconteceu aqui é que Deus abençoou. E eles ficaram todos esses 3 anos comendo exatamente isso. Se depois disso, pelas posições que eles alcançaram, eles conseguiram aí sim, e os judeus faziam muito isso, mesmo no cativeiro eles começaram a fazer isso. Você pensa que no cativeiro eles iam fazer qualquer coisa? Eles começam a criar seus próprios animais, eles começam a ter seus próprios açougues. Mesmo em Corinto, havia lá o açougue dos judeus. Eles iam lá comprar aquele lá, porque aquele lá eles sabiam que não tinha sido oferecido a Deus nenhum e tinha sido morto do jeito correto. É isso que eles faziam. Mas durante 3 anos eles ficaram comendo aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. E às vezes o cheirinho do churrasco, né? Comemoração, final de curso, né? O TCC foi aprovado. Vamos dar uma festa aí. Eles estão lá com legume, Eles estão com legume, eles estão com chuchu, estão com cenoura, estão com tudo isso lá. Né? Então é com isso que eles estão. É isso que eles estão comendo e bebendo. Tem um preço a ser pago. Não pense que eles fizeram isso e estamos agora melhor, no maior conforto. Não, não estavam não. Eles ainda eram judeus que gostavam de uma boa carne bem feita, bem preparada. Mas agora é só legume e carne. Eles estão dispostos a fazer isso. Porque o Deus da aliança vale a pena. Deus abençoa a ousadia deles, ou melhor, a confiança deles. É do verso 14 ao 16, é isso que você vê. E do verso 17 ao 21, Daniel e os seus amigos, eles são abençoados e são elevados dentro do governo da Babilônia. Ao final do tempo determinado, eles foram ao rei, o rei falou com eles e não achou outros iguais a eles. Eles continuavam robustos, eles continuavam bem o suficiente para se apresentarem diante da presença do rei. Em tudo que o rei questionou, eles foram achados pelo rei mesmo, pelos sábios do rei, 10 vezes mais sábios que os outros, que é uma forma de dizer, na verdade, que eles estavam fora da curva, acima da média, eles estavam melhor do que os outros, estavam melhores, bem melhores do que os outros. E Daniel continua ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Daniel passou quase toda a sua vida em Babilônia, tirando o tempo inicial, talvez até os 13, 14 anos, por aí. Ele é levado para a Babilônia e é lá que ele morre também. Você vai ver que no final dos quase 70 anos de cativeiro, ele, lendo a profecia de Jeremias, ele vai dizer, olha, está chegando ao fim. Por isso Daniel faz, no capítulo 9, uma das mais belas orações de confissão de pecado. Uma lição que você aprende aqui, irmãos, é que quanto mais cedo você aprende a amar ao Senhor e a ser obediente ao Senhor, mais fácil fica de você enfrentar as situações que vêm depois. Os amigos de Daniel são capazes de não temer a fornalha, Daniel é capaz de não temer a cova dos leões, Daniel é capaz de sofrer o ostracismo depois que o neto de Nabucodonosor assume o reino, junto com seu pai ainda. Lembra do episódio da mão escrevendo na parede? Então, quando aquela mão apareceu lá, porque ele trouxe os bens que Nabucodonosor tinha colocado, os talheres, os utensílios sagrados do templo de Deus estavam lá em Babilônia, e ele resolve fazer suas orgias, seus jantares, aquele negócio lá, usando aquilo. Aparece uma mão escrevendo, não é uma visão nada boa, não é? E eles ficam lá e ninguém sabe, chama os sábios são treinados, os sábios que sabem dizer essas coisas e tal, cadê? Ninguém sabe nada. Aí a rainha, a mãe, diz, olha, no tempo do seu pai tinha um camarada aí que sabia. Chama ele, agora chama, né? Agora vai lá. Aí eles vão chamar Daniel, e Daniel vem e fala abertamente com ele. Olha, o significado é o seguinte, você foi pesado, o rei passou você foi achado em dívida, o rei está passando a sua mão hoje. Acabou para você. É isso mesmo, sim. O teu pai sabia melhor, embora ele tenha aprendido a duras penas. E pai ali é uma referência a Nabucodonosor. Lembra que eu falei? Nenhum rei aceita competição, nenhum rei aceita afronta. Nabucodonosor pegou lá, colocou no templo dele o que ele tinha pego lá no templo de Joaquim,
Ontem aí, meu Deus é maior que o seu, está escrito. Isso cresce tanto nele que num determinado dia ele diz assim, está aí a Babilônia que eu fiz. No momento que ele faz isso, ele ouve uma voz do céu, dizendo, você vai ser tirado do meio dos homens, você vai ficar igual um bicho agora, comendo grama aí. E ele passa um tempo assim. E depois daquele tempo, o que ele tem que fazer? Quando ele cai em si, ele diz, olha, é o Deus dos céus, da terra. O verdadeiro Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer, e eu não sou nada. Ele encolhe diante do Deus verdadeiro. Por isso, quando Daniel vai para o neto dele e fala, olha, teu pai sabia melhor, teu pai não fez isso não. Teu pai aprendeu a lição, só que você não aprendeu nada. E naquela mesma noite, ele morreu. Não Daniel, o rei. Então Daniel pode passar por ostracismo, pode passar por ameaças, e pode passar pela tristeza de lembrar que seu povo estava ali por causa do próprio pecado do povo. E orar e clamar ao Senhor por causa disso. Porque desde cedo ele se deixou instruir na palavra de Deus, ele confiou no Senhor e tomou decisões que foram sérias. Meu irmão Daniel, com tudo isso, não tinha uma coisa que nós temos. O Deus da aliança vem até nós na pessoa de Cristo e faz uma melhor e superior aliança no sangue de Cristo. Hoje pela manhã celebramos a ceia do Senhor. O Novo Testamento, a nova aliança feita no sangue de Cristo, no corpo de Cristo, não pode ser quebrada. O povo de Deus podia quebrar aquela aliança condicional, a nossa aliança não pode ser quebrada, porque é Cristo quem a sustenta dos dois lados. Nós recebemos um nome, o nome que está sobre todo nome. Portanto, não importa do que nos chamem, nós temos um nome que está sobre todo nome. E por assim dizer, recebemos um novo nome. Nosso nome está ligado a Ele, nossa identidade está ligada a Ele. É por isso que Apocalipse 2 vezes pelo menos diz que os filhos de Deus, os servos de Deus recebem lá uma pedrinha, recebem um nome, e que ninguém conhece senão aquele que recebe. Porque a salvação é individual. Porque a nova natureza é dada pelo próprio Cristo. Porque aquele novo nome não pode ser produzido pela própria pessoa, nem por cultura nenhuma. Ele tem que ser feito pelo próprio Cristo. Nós temos algo superior ao que Daniel teve. Cristo vivendo em nós pelo Espírito Santo. Você tem um novo nome. Esse nome precisa proclamar a mensagem que ele carrega. E ao invés de ter algum ímpio dizendo, olha, o meu Deus é mais forte do que o seu, porque olha aí como é que você está, nosso testemunho precisa ser um testemunho que mostre aos outros que mesmo que eles nos odeiem por causa disso, mesmo que rejeitem a nossa mensagem, eles não tenham o que dizer do nosso Deus, exceto por sua própria tolice e vaidade. Só que quando nós agimos assim, muitos também vão se aproximar e vão perguntar, o que é que eu faço para ser salvo? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Após o que cantaremos, enquanto a nossa transmissão se encerra. Deus abençoe você que estava nos acompanhando. Fazemos o convite para que você esteja conosco aqui em nosso templo, na Tijuca, na rua Marechal Thaumaturgo de Azevedo, número 115, nos horários de 9h30 pela manhã do domingo e 18h30 no domingo à noite. Então nós vamos orar, vamos cantar e depois você vai aguardar enquanto temos o nosso momento, nosso período de oração. Senhor, obrigado, porque homens imperfeitos, homens que podem ser dominados, torturados, mortos, podem sair vitoriosos diante do que quer que lhes esteja à volta, da cultura que desafia, da sedução que o mundo apresenta, das ameaças que o mundo apresenta, por causa da tua glória, da tua bondade, do teu amor, revelados em Cristo Jesus. Já no passado, a tua glória fortalecia homens como Daniel e seus companheiros e tantos outros homens e mulheres, muito mais agora que o teu Espírito habita em todos nós, toda a igreja. Ó Pai querido, que nenhum de nós
se envergonhem de carregar o nome de Jesus e de proclamar o novo nome que Ele nos deu, perdoados que fomos, justificados que fomos, por causa da glória de Cristo, por causa da obra de Cristo. Abençoa-nos assim, para que essa concepção, o conceito e a prática de todas essas coisas sejam realidade na vida de cada uma das pessoas que estão aqui hoje e das que estão ao alcance desta mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém.